Olá, eu sou Eduardo Moraes, gestor de renda variável aqui da Claritas, e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Buy para o mês de dezembro de 23 e o ano como um todo, tá? Acho que o mês de dezembro de 23, de certa forma, ele veio numa continuação de novembro, que foi um mês favorável para os ativos de risco, a bolsa subiu mais de 5%, juros caiu, fechou aqui no Brasil, e isso muito tem a ver, eu acho, com um pouco do cenário que já veio ali de novembro, um cenário mais positivo sob a ótica externa, tá? Uma maior probabilidade de um soft landing, a Treasury de 10 anos, que chegou a bater 5%, já fechou ali abaixo ao redor de 4% na virada do ano, tá? E isso permitindo um relief rally relevante nos meses de novembro e dezembro para todos os ativos de risco de uma maneira em geral, tá? Quando a gente olha para o Brasil, o mês de dezembro foi um mês relevante. Você teve a aprovação no Senado e a homologação da reforma tributária. Você teve a aprovação ali daqueles pacotes de arrecadação do Haddad. Os juros fechou um pouco mais. De uma maneira geral, a gente continua vendo os fundamentos positivos no cenário doméstico, tá? É um pouco o sentimento aqui da virada do ano, desse último mês de dezembro. A gente continua vendo um cenário bem positivo sob a ótica interna, tá? No curto, médio prazo, preço dos ativos ainda atrativos, tá? E é um pouco esse o ambiente, tá? Eu vou agora dividir com vocês alguns slides onde a gente vai passar aqui com mais detalhes nos principais nos fundos, os principais números aqui do mês. Então, começando agora pelo Claritas Long and Short, o mês a gente conseguiu fechar aqui com 0,94, 105% de CDI. No ano, praticamente fomos buscar aqui o CDI, 96% de CDI. Quando a gente olha os últimos 24 meses, 103, últimos 36, 102, e desde o início o fundo performou aqui 152% do CDI. Em termos de tomada de risco, meio que de lado aqui nesse último mês, um apetite de risco um pouco maior. Nesse último mês a gente não aumentou, foi meio de lado, tá? 75%, 74% aqui do nosso budget de risco que a gente está usando. Em termos de exposição, 60% de exposição bruta, 10,5% de exposição líquida. Quando ajustado por beta, estamos falando aqui de 11,2% de exposição líquida, tá? Principais destaques aqui no portfólio no mês de dezembro do Long and Short, eu diria que PetroRio contra São Martinho, Cury aqui no direcional, Cury, um pouquinho de PetroRio direcional também. Nos pares, destaque aqui em Sabesp, Vamos, destaque negativo foi Vibra, eu comento um pouquinho sobre ela ali na frente, tá? E ação short aqui foi São Martinho e Localweb. No Claritas Valor Feeder, a gente ficou um pouquinho, quase igual ao IBX no mês, 5,35 contra 5,48. No ano a gente ficou um pouco atrás, tá? 16,34 subiu o fundo contra 21,27 do IBX. Quando a gente olha aqui em 24 meses, a gente está praticamente igual ao IBX, em 36 meses estamos melhores aqui do que o IBX, tá? Temos os principais destaques aqui no mês do Claritas Valor. Vamos recuperando aí de um ano bem desafiador, tá? Sobe 0,80. Sabesp, uma boa contribuição positiva, 0,57. Direcional, 0,57. Itaú, Santos Brasil. A Santos Brasil, vale mencionar os dados aqui desse último mês que saíram, acho que foi ontem, eu estou gravando aqui no final da primeira semana de janeiro, dados fortes de volume, recuperando bastante nesse último mês do ano. Arezo, Vale e Smartfit também. Como o único destaque aqui negativo foi a Vibra nesse mês, tá? Quando a gente olha o ano,
principais destaques aqui no valor, finanças e bancos, menção honrosa aqui para Banco BTG e para Banco do Brasil, mas também para Itaú, tá? Petróleo, PetroRio, Petrobras, construção, Direcional e Cury, elétricas, a CPFL e a Energisa, mais a CPFL, a Energisa é uma posição mais recente no portfólio, mas até aumentamos ela recentemente, a gente está gostando bastante desse case. Saneamento aqui, a destaque de Sabesp, tá? E aí vale mencionar varejo, que ao longo do ano chegou a ficar uma contribuição bem negativa, zerou com a performance nos últimos 2 meses, tá? Mineração aqui também recuperou praticamente, também chegou a estar bem negativo no ano, tá? Transporte e logística recuperou bastante aqui. A única que realmente ficou aqui um pouco devendo foi siderurgia e metalurgia, aqui em grande parte porque grande parte desse prejuízo foi a posição em CBA, que a gente tomou a decisão de zerar, e foi uma decisão acertada porque o papel recuperou praticamente nada do preço que a gente zerou, tá? Agora, falando um pouquinho das movimentações do portfólio, esse final de mês, esse mês de dezembro, a gente fez algumas vendas de papéis que a gente estava com bastante resultado, que performaram super bem ao longo do ano, tá? Então, vale mencionar que a gente fez uma pequena redução na Petrobras. Você começa a ter um news flow algumas medidas um pouco piores acontecendo. Eu acho que ainda tem bastante performance para vir, uma pequena redução, mas você já tem um debate grande sobre a troca do presidente, do Jean Paul Prats. Nossa cabeça, o Jean Paul Prats foi uma grata surpresa para a empresa. A gente está discutindo aqui a negociação para a recompra da refinaria ou uma joint venture com a Mubadala. Isso eu vejo com olhos negativos, não faz o menor sentido a Petrobras recomprar. Não consigo entender como é que o CAD poderia aprovar alguma coisa nessa linha, mas recorrentemente você tem esse tipo de notícia. Você teve ali atrás a mudança de estatuto. Então a gente achou que, com toda a performance dos últimos 2 anos, está na hora de colocar um pouquinho no bolso, mas pouco, tá, gente? Sigo gostando bastante do papel. Aí reduzimos Gerdau, a gente já tinha reduzido um pouco o mês passado, terminamos de reduzir um pouquinho mais esse mês. Basicamente, a expectativa de resultado desse quatrimestre veio aquém das nossas expectativas. A gente falou com eles ali no JP Morgan Conference. Estão tomando decisão de reduzir um pouco. Já estamos reduzindo um pouco também. Aqui o preço do açúcar caiu bastante recentemente, tá? E o preço do etanol está bem abaixo do que seria a paridade. Então, essa mudança no cenário ali do açúcar e do etanol fez com que a gente, no long and short, montasse uma posição short em São Martinho, e aqui no valor a gente reduziu a única posição que a gente ainda tem aqui de açúcar e etanol, que é a Jalles, tá? Que mais? Vale a pena mencionar, a gente reduziu um pouquinho a CPF. No setor de utilities, a gente reduziu um pouco o CPFL e aumentou um pouco a Energisa. No NET, a gente reduziu um pouquinho o setor, tá? Por 2 razões. A performance muito boa, as 2 empresas performaram muito bem, tá? No ano, no mês e tudo mais. Teve uma notícia recente em relação à renovação das concessões das distribuidoras, que o ministro da Casa Civil solicitou ao TCU que adiasse um pouco as deliberações. Não acho que mude o cenário base, não acho que mude a dinâmica, a expectativa de uma renovação não onerosa, mas é um fator de risco adicional. Como os papéis estavam praticamente no all-time high, a gente achou por bem fazer um pouco de uma redução e uma troca aqui de CPFL por Energisa, tá? Falando de Energisa, vale mencionar os números de consumo por conta dessa onda de calor em outubro e novembro, e dezembro, mas outubro também foi forte. A gente está falando de números de 2 dígitos médios ali, próximo de 15% de crescimento de consumo. É muito relevante, isso vai ter um impacto. O resultado do quarto trimestre
dessa empresa em particular, que está sendo um destaque aqui no crescimento de consumo. Do setor inteiro vai ser muito forte, a Energisa em particular vai ser um crescimento muito forte de resultado nesse quarto trimestre, tá? Chama um pouco a nossa atenção. Vale a pena mencionar que Sabesp, a gente aumentou um pouquinho mais no mês de dezembro. Você teve a aprovação na Assembleia de São Paulo do projeto de privatização, tá? Agora tem outros passos para ocorrer, aprovando aqui também na Câmara Municipal do município de São Paulo, mas está indo tudo de acordo com o cronograma. Fizemos uma redução relevante ali na Vibra, tá? A Vibra vem ali de um news flow mais conturbado desde novembro, quando você teve aquela oferta hostil, de certa forma, tá? Da Eneva para fazer um merge com a Vibra. A gente não gosta do mérito da proposta, tá? Acho que não faz muito sentido. Tá? Não vejo sinergias acontecendo ali, não vejo muita razão de juntar esses dois ativos. No preço certo poderia até ser ok, mas a proposta veio no preço errado. Tá? Até aí tudo bem, porque a gente entendeu que talvez não fosse para frente. Mas ao longo de dezembro surgiu um debate forte, depois foi desmentido, depois apareceu algumas vezes na imprensa, sobre uma ideia do CNPE, tá? Conselho Nacional de Política Energética, de tentar endereçar a concentração no mercado de combustíveis, fazendo com que você tivesse cotas mínimas para as distribuidoras pequenas. Isso é uma intromissão, uma grosseria enorme em relação ao mercado, tá? Se acontecer, vai gerar problemas. Não vai demorar muito, porque no momento em que você tiver janelas de importação, os pequenos vão importar e vão deixar de comprar da Petrobras. O mercado vai ter mais risco nesse sentido. Tá? Então a gente viu com muita preocupação e a gente levou um pouco mais a sério esse rumor. A gente acha que eles podem estar pensando realmente fazer alguma coisa nessa linha, tá? E nesse contexto a gente tomou a decisão de reduzir um pouco. A Vibra também foi um papel que teve uma performance muito relevante desde que a gente comprou e colocou no portfólio. Sigo gostando bastante, eu só estou querendo ter um pouco mais de visibilidade em relação a esse risco, tá? É um papel que possivelmente ali na frente a gente volta a aumentar. Fizemos uma redução aqui relevante também em Banco BTG. Aqui, gente, já é a segunda ou terceira vez que a gente faz uma redução, e a única explicação aqui é performance, tá? O papel performou super bem, já tá num nível de valuation bem acima do que quando a gente comprou, e a gente vai devagarzinho colocando um pouquinho no bolso, tá? Em contrapartida, fizemos e aí, assim, a decisão mais ativa, de certa forma, grande parte foi reduzir algumas posições que a gente estava com o P&L forte, a gente via algum vetor de risco no horizonte. E aí mas por outro lado a gente não queria aumentar muito a exposição em caixa do fundo, tá? A gente está num cenário que a gente considera mais construtivo. Então com isso a gente terminou aumentando algumas outras posições, marginalmente aumentamos a Vale, aumentamos um pouco mais Itaú, aqui um aumento mais relevante, aumentamos um pouquinho em Sabesp, aumentamos ali um pouquinho em Açaí, tá? E na própria Energisa e Sabesp, como eu já havia mencionado. Então, de certa forma, gente, é isso que eu tenho para dividir com vocês em relação ao mês de dezembro, em relação ao que foi aqui o ano de 2023. Fico sempre à disposição para maiores esclarecimentos e nos falamos aí no próximo mês. Muito obrigado e um bom ano para todos que estão nos escutando.